Salve para você que não é gado! Vamos falar sobre a filosofia política nos países de maioria islâmica e também sobre as contradições e disputas no mundo islâmico ao longo da história. Mas antes de começar, eu peço que você já deixe seu like para ajudar o nosso canal. Para a gente entender o básico da geopolítica do Oriente Médio, é preciso entender, antes de tudo, a diversidade política que existe dentro do Islã, pelo menos desde a morte de Maomé. É bom lembrar que a separação entre religião e política não é tão clara para a maioria dos muçulmanos, de modo que a diversidade ideológica se confunde com a teologia e com a própria história do Islã. O primeiro sectarismo que dividiu politicamente os muçulmanos aparece na Idade Média, no século VII, pouco depois da morte de Maomé, quando os membros do clã do profeta vão disputar sua sucessão. Alguns muçulmanos vão defender que o novo governante poderia ser qualquer um eleito pelo conselho, desde que fosse um bom muçulmano. Esses ficaram conhecidos como sunitas. Só que outros muçulmanos defendiam que Maomé já havia indicado Ali como seu futuro sucessor. E como Ali era genro de Maomé, eles entenderam que só os membros do clã de Maomé teriam direito a governar os muçulmanos. Esses partidários de Ali vão ser chamados de xiitas. Outras questões que dividiram politicamente os muçulmanos foram as questões da Sunna e da Sharia. Como os sunitas entendem que a Sunna e a Sharia seriam ambas fontes de direito, eles vão aplicar a Sharia e interpretar a Sharia de uma forma diferente da dos xiitas. A Sharia seria o código legal dos muçulmanos baseados no Alcorão. Então os reis xiitas vão aplicar um código legal diferente do código legal dos sunitas ao longo da Idade Média. Posteriormente, ao longo dos séculos XVI e XVII, o Oriente Médio é dividido entre o Império Sunita, que é o Império Turco-Otomano, e o Império Xiita, que é o Império Sefávida da Pérsia. Os reis sefávidas convertem a população da Pérsia, atual Irã, ao Islã xiita, e por muito tempo as disputas entre sunitas e xiitas vão ser polarizadas por esses dois impérios. Ao longo do século XV, Portugal conquista Ceuta e outras cidades muçulmanas no norte da África. No século XVII, os holandeses colonizam a Indonésia. Até o século XIX, milhares de malês e haussais seriam levados à América e escravizados por cristãos. E ao longo do século XIX, cada vez mais cidades de maioria muçulmana na África se tornariam território dos ingleses ou dos franceses. No século XVIII, o líder religioso Mohammed al-Wahhab iniciou um movimento reformista na Arábia. Segundo o Wahhabi, o Islã só voltaria a prosperar quando os muçulmanos adotassem uma interpretação mais literal e rígida da Sharia e do Alcorão. O movimento de Wahhabi, que criticava o Império Otomano e defendia a criação de um Estado reformista, ganhou apoio do clã Saúde, inimigo dos otomanos, que não só se converteu ao wahhabismo, como tornou o Wahhabi um de seus membros. Poucas décadas depois, no início do século XIX, surge outro movimento reformista na Universidade de Al-Azhar, no Cairo, esse defendido por homens cultos como Al-Afghani e seu discípulo Mohammed al-Abdu. O revivalismo desses autores pregava uma união dos muçulmanos contra os imperialistas e, ao mesmo tempo, rejeitava as interpretações históricas da Sharia e defendia uma nova interpretação que fosse comum tanto a xiitas quanto a sunitas, numa tentativa de reunificar os muçulmanos, mas que, por outro lado, pudesse ser relativizada pela razão. Essas ideias levaram Hassan al-Banna a criar o movimento Irmandade Muçulmana no Egito, em 1928. No século XIX, surgia no Império Otomano um terceiro movimento reformista, que rejeitava a Sharia e defendia a criação de estados laicos e secularistas, e que absorvessem as ideias do iluminismo ocidental. Depois da Primeira Guerra Mundial e da desintegração do Império Otomano, os secularistas, liderados por Mustafa Kemal, criam o primeiro Estado secular de maioria muçulmana, a Turquia moderna. Por sua vez, os membros do clã Saúde criam seu reino Wahhabi na Arábia, que eles batizam de Arábia Saudita. Já a Irmandade Muçulmana se torna a maior opositora da monarquia egípcia, aliada ao Ocidente. Mas apesar dessas divergências, a criação do Estado de Israel em 1948 foi bastante para unir todas essas vertentes a favor da causa palestina. Porém, a disputa por fronteiras entre países árabes durante a Guerra de Independência de 1948 acabam dividindo o recém-criado Estado palestino entre Egito, Jordânia e Síria, favorecendo Israel. Então o Islã nessa época estava dividido entre sunitas ortodoxos, xiitas ortodoxos, sunitas wahhabistas, revivalistas e secularistas. E assim como os ocidentais, os secularistas também se dividiam em marxistas, liberais e ultranacionalistas. Essa vertente ultranacionalista em 1951 no Irã
e leva ao poder Mohammad Mossadegh. Mossadegh cria um governo anti-ocidental e estatiza a exploração de petróleo no Golfo Pérsico. Em 1953, Mossadegh é deposto por um golpe apoiado pelos Estados Unidos, que restaura a monarquia do Shah Reza Pahlavi. No ano seguinte, em 1954, os nacionalistas egípcios se unem à Irmandade Muçulmana e depõem a monarquia egípcia, inaugurando a República do Egito. O líder do movimento, Gamal Nasser, assume a presidência e, assim como Mossadegh, cria um governo anti-ocidental e estatiza empresas. Além de apoiar revoltas contra o Ocidente, estimular o nacionalismo árabe, um projeto semelhante ao fascismo europeu. Em 1956, Nasser toma o Canal de Suez, o que provoca uma guerra entre Egito, Israel, Reino Unido e França. Durante o governo de Nasser, cada vez mais nações islâmicas da África se tornam independentes. Posteriormente, seguindo o exemplo do Egito e adotando o nacionalismo secular. Muitos desses governos aderiram ao pan-arabismo ou ao pan-africanismo, ideologias que visavam reduzir a influência da Europa sobre os árabes ou sobre os africanos. O pan-arabismo pretendia unir todos os países árabes do norte da África e do Oriente Médio em um único Estado, acabando com as fronteiras entre os povos árabes. Nasser não apenas apoiou esse projeto, como unificou o Egito e Síria na República Árabe Unida em 1958. Esse Estado durou até 1961, quando o Egito e Síria voltam a se separar. Já o panafricanismo recebeu apoio de vários líderes seculares em países de maioria islâmica da África. Tanto negros como Thomas Sankara, quanto árabes como Muammar Gaddafi. O panafricanismo também pregava uma união dos africanos contra a África do Sul e Israel. Em 1955, com o apoio do Ocidente, é criado o Pacto de Bagdá no Oriente Médio, uma aliança militar antissoviética semelhante à OTAN, formada por Irã, Iraque, Paquistão e Turquia, essa última também membro da OTAN. Já os países aliados ao Egito tomaram o caminho inverso e se aproximaram da União Soviética. Quando Nasser morreu em 1970, os nacionalistas seculares já governavam além do Egito, a Síria, o Sudão, a Líbia, o atual Burkina Faso e outros países. Após a vitória de Israel sobre Egito e Síria na Guerra de Yom Kippur em 1973, governos islâmicos de várias vertentes voltam a se unir em defesa da Palestina e decidem aumentar o preço do petróleo exportado para os países europeus que apoiavam Israel, criando assim o primeiro choque do petróleo. Esse movimento foi apoiado inclusive por governos aliados ao Ocidente, como a monarquia iraniana. Pela primeira vez, uma região do Terceiro Mundo conseguia criar uma crise nos antigos impérios coloniais, como era o sonho de Al-Afghani. Mas, apesar dessa união ocasional, o Islã continuava dividido. Além de Israel e do Ocidente, os nacionalistas seculares também tinham como inimigos os fundamentalistas, que não aceitavam o governo secular. Em 1954, a Irmandade Muçulmana havia tentado assassinar Nasser, sendo posta na ilegalidade pelo governo depois do atentado. Mais radicais do que os irmãos muçulmanos eram os salafistas, que, assim como os wahhabis, defendiam uma aplicação literal da Sharia, além de rejeitarem todas as instituições do Ocidente. Após a Revolução Iraniana de 1979, muitos salafistas radicais aderiram às ideias revolucionárias de Sayyid Qutb. Qutb defendia que já havia chegado o momento da jihad, da Guerra Santa, entre os defensores da aplicação literal da Sharia e os secularistas e ocidentais, que eram vistos como inimigos do Islã. O movimento defendido por Qutb levou muitos salafistas e wahhabis a pegarem armas e a criarem guerrilhas que lutavam em nome de Allah. É bom lembrar que já haviam guerrilhas fundamentalistas no Oriente Médio, sendo que nem todas elas associavam a luta delas com a ideia de jihad, até porque muitas eram aliadas de países ocidentais. Depois de 1978, a tensão entre fundamentalistas e nacionalistas vai se aprofundar dentro do Islã, principalmente na década de 1980. Entre 1978 e 1979, o sucessor de Nasser, Anwar Sadat, assina os acordos de Camp David e o Egito se reconcilia com Israel e com os Estados Unidos em troca da devolução do Sinai. Durante a Guerra Civil do Líbano, o presidente nacionalista da Síria, Hafez Assad, apoia Israel no combate aos refugiados palestinos no sul do Líbano. Essas ações foram interpretadas pelos fundamentalistas como atos de traição contra o Islã e estimularam uma série de conflitos entre fundamentalistas e nacionalistas seculares a partir da década de 1980. Em 1980, a República Fundamentalista do Irã entra em guerra com o Iraque secularista de Saddam Hussein.
Em 1981, Anwar Sadat é assassinado por um fundamentalista egípcio. Em 1987, os fundamentalistas da Organização de Libertação pela Palestina rompem com a organização e fundam seu próprio partido, o Hamas. Essa tensão entre nacionalistas e fundamentalistas se manteve na década seguinte e foi estimulada pelo Ocidente para manter seus inimigos divididos. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos reprimem cada vez mais os fundamentalistas no Afeganistão e no Paquistão. Enquanto isso, o Ocidente se aproxima aos poucos dos nacionalistas árabes do norte da África. Em 2011, com Osama Bin Laden morto e a Al-Qaeda contida, o Ocidente se volta contra os nacionalistas seculares, que enfrentam as revoltas dos liberais e dos fundamentalistas na chamada Primavera Árabe. Durante os protestos, a OTAN intervém na Líbia e derruba o governo de Gaddafi. No Egito, a Irmandade Muçulmana lidera um movimento que derruba a ditadura secular iniciada por Nasser. Já na Síria, o Ocidente enviaria mercenários para ajudarem os fundamentalistas na guerra contra Bashar al-Assad, filho do antigo presidente Hafez Assad. Em contrapartida, Assad recebe apoio da Rússia e do Irã. Após o 7 de outubro de 2023, mais uma vez as diferentes vertentes do Islã se unem em defesa da Palestina e contra a invasão de Israel à faixa de Gaza. E a Rússia, por sua vez, tem apoiado cada vez mais governos seculares contra o Ocidente, além da própria Síria. Então, em primeiro lugar, como nós falamos, a política no Islã está dividida entre tradicionalistas sunitas, tradicionalistas xiitas, wahhabis, secularistas, revivalistas e salafistas. Entre esses secularistas, como nós também falamos, existem os socialistas, os liberais e os nacionalistas. E entre esses secularistas nacionalistas, alguns são pan-arabistas e outros pan-africanistas. Então isso é o mínimo que a gente tem que saber antes de falar de questões políticas no mundo islâmico. Em segundo lugar, apesar do Islã ser profundamente dividido desde o século VII e do Ocidente sempre ter se aproveitado dessa divisão, a questão palestina no século XX fez com que os muçulmanos de várias vertentes se unissem contra Israel em diferentes ocasiões, tanto em 1948 quanto em 1973 e mais recentemente a partir de 2023, como eu falei no outro vídeo. Em terceiro lugar, é sempre bom lembrar que grupos extremistas como Al-Qaeda e Estado Islâmico são odiados pela maioria dos muçulmanos, inclusive por outros defensores da Sharia, e que os muçulmanos são as maiores vítimas do terrorismo jihadista. Para maiores informações sobre a geopolítica do Oriente Médio, com eventos que ocorreram a partir de 2019, eu vou deixar aqui na descrição outro vídeo falando a respeito do assunto, que também vai aparecer aqui na tela daqui a pouco. E se você gostou desse vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes, ative o sininho e fique ligado no isentão.